Olá pessoal, meu nome é Sidney, eu sou psicólogo, quero bater um papinho com vocês hoje sobre as emoções que acabam aflorando na hora em que a pessoa está vivenciando uma crise de ansiedade, principalmente o choro, né? É muito comum, e ontem ainda eu tive a oportunidade de ver naquela reportagem do Fantástico, né, aquela série nova do Dr. Drauzio falando sobre a ansiedade, o quanto o choro está presente durante as crises. E eu tenho certeza que muita gente acaba tendo dúvidas, né? E principalmente assim, não só a dúvida, mas se sente envergonhada por estar chorando naquela hora. É como se fosse uma descarga de emoções e naquele momento fica difícil controlar, então acaba vindo o choro. E para quem está próximo, familiares, amigos, colegas de trabalho, nem sempre é fácil entender o que é que está acontecendo. Na maioria das pessoas, o que acaba acontecendo é um julgamento. É simples para quem não sofre de ansiedade olhar para a situação e dizer: tá, mas isso não é motivo para chorar. Por que a pessoa está chorando? Esse tipo de questionamento faz, inclusive, com que o ansioso, que já está naquela hora muito emocionado, se sentindo angustiado, com toda aquela série de sintomas físicos, a palpitação, a falta de ar, ela ainda tem que lidar com o julgamento das pessoas, apontando para ela, dizendo que aquilo não é motivo para choro. A questão é, quem disse que a pessoa ansiosa quer chorar? O choro, agora eu vou falar, é um aspecto nosso, enquanto seres humanos, que ele não está presente apenas no momento que uma pessoa está triste. O choro é uma expressão das nossas emoções. Então eu posso chorar de alegria, eu posso chorar de tristeza, eu posso chorar pela ansiedade, eu posso chorar de raiva. Eu posso chorar, na verdade, sempre que uma emoção ela acaba tomando conta de mim. E aí, às vezes, vem o choro. O choro ele vem substituindo a palavra. Quando a pessoa ela não consegue se expressar, geralmente é o choro que vem. É como se tivesse literalmente naquela hora transbordando as emoções. Para o ansioso, lidar com isso é algo ainda mais complicado. Vamos entender. Na ansiedade, a gente já está cansado de falar dos sintomas físicos que acabam acontecendo. A pressão no peito, a falta de ar, tem vários sintomas que são muito desagradáveis. Junto com eles, existe o quê? Toda uma interpretação, um olhar das pessoas que estão próximas. Se for da família, geralmente é um olhar mais compreensivo, de tentar acolher, ou seja, está acontecendo a crise, então trazer a pessoa para mais próximo, tentar acalmar ela, né, para que ela se sinta segura dentro daquele ambiente. Essa é uma etapa, ok. Pode acontecer também fora do ambiente familiar. Pode acontecer, digamos, a pessoa está lá no supermercado e pode ter uma crise realmente de ansiedade. E aí é que vem as emoções, como elas vão se acumulando. A pessoa está ansiosa, aí ela tenta controlar. Veja bem, tenta, né? Às vezes ela está lá e ela não quer ter a crise porque o que as pessoas vão ficar falando? E a partir do momento que ela começa a sentir a respiração ficar mais ruim, mais difícil, já começou a sentir que o coração está mais acelerado, a pessoa já começa a entrar em um estado de alerta, fazendo com que tudo ao seu redor comece a ficar mais intenso. Então, se ela está lá no supermercado, vai parecer para ela naquela hora que todo mundo está olhando para ela, que todo mundo está reparando no que ela está fazendo. Todo mundo está percebendo que ela está perdendo o controle. Então, isso aumenta em muito, né, essa pressão que já existe naquela pessoa, né, que está tendo a crise de ansiedade, e isso vai gerar nela esse desconforto que pode se aumentar tanto que vai fazer com que ela chore.
Talvez ela, enquanto estiver lá sozinha, até consiga se controlar. Mas é só chegar alguém perto e perguntar assim, você tá bem? Pronto, veio o choro. E por que veio o choro? Porque a pessoa não sabe explicar o que está acontecendo. Não, é muito difícil colocar às vezes em palavras o que é que está desencadeando naquela hora, naquele instante, a crise de ansiedade. Ah, eu estou aqui, por que está acontecendo? Porque eu estou preocupada com N situações. Eu estou lá, assim, extremamente angustiada, talvez com a fatura do cartão de crédito. Os fatores, o que leva, os chamados gatilhos, cada um tem um que é diferente. A intensidade desses gatilhos, a frequência desses gatilhos é que vai fazer com que essas pessoas tenham ou maior ou menor controle sobre a sua ansiedade. Mas é importante entender, tá, que o choro faz parte, né, de todas as emoções humanas. Então a pessoa não está chorando só porque ela tem ansiedade. Lembra que eu expliquei? O choro ele vem quando você não consegue traduzir em palavras aquela emoção que você está sentindo no momento. Estou chorando de raiva, eu não consigo falar sobre aquilo. A ansiedade, ela é difícil de ser explicada para quem não está todo dia em contato com quem sofre com a ansiedade, com quem tem esses prejuízos com a ansiedade. A ansiedade em si, a gente já falou, todos nós temos. Mas quando ela começa a atrapalhar a sua qualidade de vida, tira o teu sono, ou te coloca, né, numa situação de comer mais, ou às vezes te perde, né, o apetite, tira a tua possibilidade de trabalhar e se sentir produtivo. Enfim, quando ela começa a atingir cada um desses fatores, ela começa a te prejudicar de uma forma muito intensa. Ou seja, a ansiedade, ela se torna desproporcional, ela começa a tomar conta de tudo. E quando isso acontece, você imagina, então o ansioso tem que lidar com essas situações, tem que lidar também com a questão de ser apontado pelas pessoas, porque não conhece o que é a ansiedade. Sabe aquela expressão, está fazendo tempestade em copo d'água? Então, não está fazendo tempestade em copo d'água. Aquela pessoa simplesmente não consegue lidar com aquela enxurrada de emoções que está vindo, com aquelas um monte de pensamento que chega na cabeça, preocupações com o futuro, com situações que a pessoa precisa resolver e que naquele instante ela não está conseguindo fazer. Então tudo isso junto, ao mesmo tempo, podem fazer a pessoa realmente ter uma crise, onde, além de todos esses sintomas físicos, ainda vem o choro. E aí, para complicar ainda mais, esse choro gera no ansioso, ao invés de ser uma descarga, aquela coisa, chorou, então agora passou tudo. Não. Porque o choro para o ansioso ainda acaba sendo uma situação de vergonha. Olha só, o ansioso entende que o que ele estava fazendo estava errado. Não deveria ser assim. Que isso é algo que ele tem que esconder. E tem muita gente que até consegue, tá? Não é porque você nunca viu alguém chorando que sofre de ansiedade que essa pessoa não chore. Muitos, mas muitos mesmo, acabam fazendo o quê? Choram escondido. Sabe aquele banho que é demorado? Às vezes é um banho que está sendo um momento onde a pessoa está chorando. E ela não chora porque ela quer, ela chorou porque ela está desabando naquele momento. Ela está com medo de ter nova crise de ansiedade, ela está com medo de não saber lidar com a situação, ela está com medo de uma série de coisas que ela não consegue controlar naquele momento. E, inclusive, com medo do julgamento das pessoas sobre o seu próprio choro. Ela cansou de ouvir que a ansiedade é frescura, ela cansou de ouvir que isso é coisa da cabeça dela, ela cansou de ver as pessoas apontarem para ela e dizerem, olha, você tem que se ajudar. E aí ela já se apegou com um monte de coisa e ela não consegue ter o resultado, controlar eficientemente essa ansiedade. E ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando e de repente transborda. Como é que ela transborda? Chora,
E esse choro vira vergonha. Vergonha de ter ansiedade, vergonha de que as pessoas olhem para ela e digam que ela precisa se ajudar, enfim. Olha como isso é complicado. Gente, ansiedade é uma doença. A ansiedade, ela precisa ser tratada. A ansiedade, ela precisa de atenção. Se você está tendo crises de ansiedade, se você tem que esconder o choro porque você acha que as pessoas vão apontar para você, ou porque já apontaram para você, tá na hora de buscar ajuda. A ansiedade, quando ela chega nesse nível de roubar a sua qualidade de vida, interferir em sono, em alimentação, em rotina, né, na tua vida social, porque você acaba não saindo mais. Quando ela chega nesse estágio, ela não vai mais embora sozinha. Ela é como se fosse um alarme que está disparando a todo momento e você não vai saber ir lá e desligar esse alarme. Vai precisar aí de um profissional para te ajudar. Então é muito importante identificar se isso está acontecendo com você, é a hora de buscar ajuda. E não se pode ter a vergonha aí é que entra de novo o fator. A pessoa se sobrecarrega com a ansiedade. Aí essa sobrecarga faz ela ter uma descarga emocional através do choro, escondido ou não, né? Mas tem essa descarga. Se é escondido, significa que ela já entendeu que isso é para ela é algo que envergonha. Então é mais difícil ainda para essa pessoa se expor para alguém pedindo ajuda. E esse se expor às vezes é até em relação a um profissional. Ela tem vergonha, ela sente que ela está errada. Que ela, por ter a ansiedade, está errada. Ela não deveria ter ansiedade. Porque se todo mundo controla, por que ela não controla? Se todo mundo tem, por que o dela é algo que gera toda essa comoção, gera toda essa angústia, gera todo esse sofrimento e ela não consegue dar conta? Por que ela? Então ela se coloca numa posição onde, ao invés de procurar ajuda, ela vai só simplesmente tentando, com muita força, realmente ela se esforça tentando mostrar para as pessoas que ela está bem. Sorri quando ela tem vontade de chorar. Diz sim quando ela, na verdade, ela tem vontade de gritar não. Diz tudo bem quando na verdade não está. E aí vem aquelas histórias, né? Como muitos de vocês já devem saber. A hora de chorar é na hora do banho, ou é na hora que a pessoa vai para a cama, e aí esse choro pode virar insônia, vai virar uma noite mal dormida, que pode se repetir. Então, olha o quanto uma situação acaba se agregando à outra. Olha o quanto cada uma dessas situações gera na pessoa ainda um esforço maior para tentar se livrar da ansiedade, e isso acaba pesando ainda mais nela. Ela não sabe lidar com isso, ela, enfim, chegou numa situação, num momento em que a ansiedade começa a tomar conta, né? Vem uma crise em cima da outra e a pessoa passa às vezes o dia em desespero, realmente, mas às vezes para a grande maioria o sorriso está lá, disfarçando o medo, o sofrimento, a angústia, disfarçando a ansiedade que está ali presente. Não disfarce mais, procure um profissional, procure ajuda. A ansiedade é sim uma doença que precisa ser tratada. E você não está sozinho. 19 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. Então você não está sozinho. O que precisa ser feito é mudar esse comportamento de ter vergonha de algo que você sofre sozinho e muitas vezes calado, e buscar ajuda para que você possa superar isso. É uma batalha? É, mas você pode sim ter êxito e vencer essa batalha contra a ansiedade. Se você se identificou com o assunto desse vídeo, por favor, deixe o seu comentário aqui para que a gente possa interagir. Se você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado nesse vídeo, marque ela aqui também para que a gente possa mostrar cada vez mais para as pessoas, dando informação
que a ansiedade pode ser tratada. Se você curtiu, por favor, deixe aí o seu like e nos veremos em breve.